Maria Bethânia celebra 80 anos como um pilar fundamental da música brasileira. A icônica cantora baiana chega a essa marca em um momento de celebração de uma carreira vasta e profundamente influente. Nascida em 18 de junho de 1946, em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, a artista consolidou-se como uma das vozes mais potentes e respeitadas da cultura nacional. Ao longo de 6 décadas, sua trajetória tornou-se indissociável da própria história da música popular brasileira, sempre guiada por escolhas artísticas que privilegiam a poesia, a emoção e a autonomia criativa. O início de sua trajetória profissional é um dos capítulos mais emblemáticos da MPB. Em 1965, aos 19 anos, Bethânia trocou a Bahia pelo Rio de Janeiro com a missão de substituir Nara Leão no histórico espetáculo Opinião. O show, um verdadeiro símbolo de resistência cultural nos primeiros anos da ditadura militar, foi concebido pelo Teatro Arena de São Paulo para dar voz aos anseios de uma geração sob repressão. Augusto Boal, o dramaturgo por trás da montagem, encontrou no restaurante Zicartola, Reduto de Cartola e Dona Zica, o terreno fértil para reunir nomes como Zequete e João do Vale. Foi nesse cenário que a interpretação visceral da música Carcará transformou a jovem baiana em uma estrela nacional da noite para o dia. A força de sua presença no palco e sua capacidade única de interpretar letras complexas definiram os rumos de sua carreira. Apenas 3 anos após sua estreia, Bethânia já demonstrava sua independência artística ao subir ao palco da Boite Barroco, em Copacabana, onde interpretava clássicos de mestres como Noel Rosa, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi. O uso recorrente de textos de autores como Fernando Pessoa e Clarice Lispector em seus shows e discos tornou-se a assinatura de sua identidade, consolidando-a como uma verdadeira curadora da sensibilidade brasileira. A trajetória da cantora é, acima de tudo, um exercício de autenticidade. Aos 80 anos, ela permanece como uma referência central para as novas gerações de artistas que buscam na música um espaço de reflexão, poesia e liberdade. O Fato Paulista segue acompanhando a trajetória dos grandes nomes da cultura nacional, trazendo o contexto e a profundidade necessários para manter você bem informado. Para mais detalhes sobre a história da música brasileira, consulte o portal da Agência Brasil. É impossível falar de Maria Bethânia sem sentir que estamos diante de um dos pilares de sustentação da própria identidade brasileira. Quando olhamos para esses 80 anos de vida, não estamos apenas celebrando uma data cronológica, mas sim revisando um documento vivo da nossa história. A Abelha Rainha, como foi carinhosamente apelidada por Caetano Veloso, seu irmão e parceiro de vida e arte, não é apenas uma cantora. Ela é um fenômeno de intensidade que desde o seu nascimento em Santo Amaro da Purificação, já carregava no DNA a força do recôncavo baiano. Para entender o peso desse momento, precisamos olhar para trás e lembrar que, antes da consagração mundial, havia uma jovem inquieta, cercada por uma família de intelectuais e artistas que respiravam música e poesia sob a influência direta de Dona Claudionor Viana Teles Veloso, a eterna Dona Cano. A trajetória da Bethânia é um exemplo fascinante de como o talento, quando aliado a uma personalidade inabalável, pode transformar o curso de uma era. Pensemos naquele momento crucial de 1965. Uma jovem de apenas 19 anos, vinda de uma cidade pequena do interior da Bahia, é chamada para substituir ninguém menos que Nara Leão, a musa da bossa nova, no espetáculo Opinião. Não era apenas um show, era um manifesto político, um grito de resistência em um país que começava a ser sufocado pela ditadura militar. Quando ela cantou Carcará, com aquela interpretação visceral quase dramática, ela não estava apenas entregando uma música, ela estava se posicionando como a voz de uma geração que não se curvava. Aquele momento mudou tudo, porque ali, naquele palco do Teatro Arena, Bethânia deixou de ser a irmã do Caetano, ou uma promessa da música para se tornar, instantaneamente, a Maria Bethânia, uma entidade com identidade própria, uma força da natureza que não precisava de rótulos. Ao longo das décadas seguintes, acompanhamos uma artista que nunca teve medo de se reinventar. Ela atravessou os anos 70, um período de experimentação profunda, onde consolidou o seu estilo de integrar a poesia falada aos seus shows. É marcante lembrar como ela trouxe Clarice Lispector e Fernando Pessoa para o grande público. Enquanto muitos artistas se preocupavam puramente com a melodia ou com o apelo comercial das rádios, Bethânia fazia questão de ser uma curadora da literatura. Lembro-me de analisar suas turnês, como o antológico Show Álibi, que em 1978, a tornou a primeira mulher na história da indústria fonográfica brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias de um único disco.
Isso não foi um acaso, foi o resultado de uma artista que, embora hermética e por vezes vista como misteriosa, conseguiu tocar o coração do povo brasileiro com uma sensibilidade quase religiosa. Falando em bastidores e curiosidades, é impossível ignorar a mística que a envolve. Bethânia sempre foi uma pessoa muito ligada à espiritualidade, profundamente devota de Nossa Senhora e das tradições de matriz africana. Essa conexão com o sagrado transborda nos palcos. Ela não canta para o público, ela reza com o público. E essa devoção, muitas vezes mal compreendida por quem não conhece a fundo sua trajetória, é o que sustenta sua longevidade. Ela nunca se vendeu a modismos. Se todos estavam indo para um lado, Bethânia, com seu passo lento, seu gestual único e suas mãos que parecem desenhar o som no ar, seguia o seu próprio ritmo. É essa autonomia que a torna uma referência para gerações tão distintas, desde os tropicalistas que caminharam ao seu lado até os novos nomes da cena independente que veem nela o exemplo máximo de integridade artística. Se formos comparar a Bethânia do Opinião com a de hoje, o que se repete é a entrega. O que mudou foi o conforto com a própria grandiosidade. Antigamente havia uma urgência, uma necessidade de provar algo contra o sistema. Hoje, ela celebra a sua própria existência como um legado consolidado. Aos 80 anos, ela não precisa mais cantar Carcará para provar que é uma estrela. Ela precisa apenas estar presente, porque a sua simples presença já é um evento cultural. Ela é a guardiã de um repertório que, sem ela, talvez caísse no esquecimento ou perdesse o viço que ela consegue imprimir a cada nota. Eu, particularmente, olho para esse momento e sinto uma ponta de gratidão. Vivemos em um mundo de consumo rápido, de música descartável, de algoritmos que ditam o que devemos ouvir. Ver uma artista como Maria Bethânia chegar aos 80 anos ainda lotando teatros, ainda sendo reverenciada como a maior intérprete do país, é um alento. Isso mostra que, no fundo, o brasileiro ainda valoriza a verdade. A televisão e a mídia, em muitos momentos, tentaram enquadrá-la, tentaram torná-la um produto de fácil consumo, mas ela sempre foi maior do que a tela, maior do que o formato do programa. Ela sempre manteve a distância necessária para preservar o seu mistério. Na minha visão, a televisão brasileira deve muito a artistas como ela que entenderam o poder da imagem, mas nunca se deixaram escravizar por ela. A história de Bethânia é uma lição de foco. Ela nunca tentou ser tudo. Ela escolheu ser a guardiã da palavra. Ao longo dos anos, ela teve embates, teve momentos de afastamento da mídia, momentos em que se isolou, mas sempre voltou com um espetáculo que recolocava o Brasil no eixo. Ela nos ensinou que o silêncio também é música, que o intervalo entre uma frase e outra pode ser mais poderoso do que um refrão chiclete. Ela é, em última análise, a nossa maior contadora de histórias. E o que esse momento representa na história dela é a consagração absoluta. Ela já não precisa de prêmios, ela já não precisa de críticas, ela é patrimônio. E celebrar esses 80 anos é, acima de tudo, uma forma de nós, espectadores, agradecermos por ter tido o privilégio de viver no mesmo tempo e no mesmo espaço que essa voz. Para encerrar, penso que o legado de Bethânia é um convite para que a gente não tenha pressa. Em um tempo onde tudo é corrido, onde o sucesso é medido em cliques, ela nos convida a ouvir o verso, a sentir o cheiro da terra, a respeitar a ancestralidade. Ela é a prova de que a arte, quando feita com verdade e com uma entrega que beira a exaustão espiritual, não morre nunca. Ela permanece, ela floresce e ela nos guia. Que possamos, daqui para frente, continuar olhando para essa trajetória não como algo que pertence ao passado, mas como uma bússola para o que ainda queremos ver na nossa música. Maria Bethânia, aos 80 anos, é mais do que uma notícia. Ela é a própria definição de resistência cultural. E é um privilégio, para nós que trabalhamos com informação e entretenimento, poder testemunhar e narrar a magnitude dessa vida que se confunde com a alma do Brasil.